Investidores, Bitcoin sendo cotado a 26.890 dólares nesse momento. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma atualização da nossa análise técnica clássica do Bitcoin, aquela em que a gente explora bastante aqui os movimentos do gráfico. E também quero sinalizar para vocês dois pontos muito importantes em relação à macroeconomia que a gente precisa ficar ligado e que certamente podem movimentar e gerar consequências aqui no preço do Bitcoin nesses próximos dias e semanas, beleza? Então vamos começar aqui com a nossa análise técnica clássica. Bom, o Bitcoin ontem, ou anteontem, para ser mais preciso, investidores, veio buscar aqueles 25 mil dólares, né? 25.810. Ainda quando o Bitcoin estava se movimentando para cima aqui, ó, eu estava falando para vocês que eu não acreditava que ele ia conseguir se sustentar acima dos 30 mil, né? No caso, romper aqui esses 30 mil e ir embora, e nunca mais a gente vê o Bitcoin a 25 mil dólares, isso realmente se concretizou, e aí ontem a gente viu o Bitcoin, anteontem a gente viu o Bitcoin fazendo uma nova visita aqui nessa faixa de preço, que tem aqui uma margem potencial para um suporte para o BTC, tá? Se a gente ligar esses dois topinhos aqui, ó, a gente vê que o Bitcoin tá bem próximo, né? Essa marcação que eu acabei de fazer, que eu liguei esse topo. Bem a pontinha, né? Aqui no time frame diário é bem a pontinha do topo, bem a pontinha do candle. Né? Ó, esse topo e esse topo, a gente tem aqui uma marcação que vai estar aqui nos 25.100 dólares, né? Então, a gente sabe que essa é uma região de potencial suporte pro BTC, né? Eu esperava que essa região viesse a ser testada. E aí, desde que o Bitcoin acessou, então, essa casa dos 25 mil dólares, a gente faz uma leitura aqui do candlestick, ó. Esse candle de anteontem, do dia 12 de maio, ele tem uma formação de martelo, tá vendo? É um candle que tem um corpo real bem pequeno e um pavio bem extenso aqui na parte inferior. Esses candles geralmente são padrões de reversão de tendência, tá? O Bitcoin vinha caindo aqui, né? E geralmente quando a gente vê esse tipo de padrão, o BTC reverte e volta a se projetar para cima. Não é 100% dos casos, nada na análise técnica é 100%, né? Essa é a beleza e esse é o desafio, né, de você ler gráficos. Mas ó, a gente consegue ver que nessa pequena tendência de baixa, que foi a correção desse movimento aqui do BTC, ó, o BTC formou um martelinho, certo? Formou um martelinho e voltou a se projetar para cima para ir lá buscar os 30 mil dólares. Eu poderia mostrar para vocês aqui várias situações em que a gente teve uma formação de martelo que reverteu tendência no Bitcoin. Isso é muito frequente aqui no BTC. Ó. Esse aqui também, ó. Aqui a gente viu o BTC em um cenário de lateralidade, né, tal, mas ó, ele formou, quando ele formou a mínima desse range aqui, ó, ele deixou o pavio de rejeição, né, e o candle com um formatinho de martelo, e aí ele voltou a se projetar para cima. Então só nessa pequena observação que a gente fez aqui, a gente já identificou algumas repetições desse padrão que revertem de fato a tendência do BTC. Então a gente fica ligado na possibilidade do BTC formar aqui uma base de preço, né, dentro desse range aqui, e quem sabe voltar a se projetar para cima para voltar a retestar os 30 mil dólares. Essa possibilidade ela não está descartada, investidores, porque o Bitcoin é um ativo, eu falo para vocês, ele é muito resiliente. A gente fica atento aqui e há ainda a possibilidade de um novo teste nos 30 mil dólares, se a gente de repente tiver uma semana de alívio, uma semana positiva para o mercado tradicional, quem sabe S&P subindo, a gente pode ver até, quem sabe, uma recuperação do BTC aqui para testar novamente os 30 mil. O ponto é que isso não me empolga, tá? Isso não me empolga. E eu continuo com a leitura de que Bitcoin a 30 mil dólares, para mim, nesse momento é venda. Isso não é uma recomendação, tá, investidores? Não estou recomendando que você venda aí os seus ativos. Isso aqui é apenas a minha leitura, a minha opinião. Quem acompanha aqui as minhas análises sabe que a gente tem uma assertividade boa, mas a gente erra também, assim como todos os operadores do mercado, certo? Ninguém é 100%. O fato é que eu não acredito que o Bitcoin, com todos esses elementos que a gente tem na macroeconomia atualmente, vai conseguir se sustentar acima desses 30 mil, formar um pivô de alta aqui, embora, e de fato entrar em uma tendência de alta consistente. Como tem muita gente acreditando, tudo bem, a gente respeita. O fato é que essa tendência de alta aqui, ó, do BTC, ela já convenceu muita gente, né? Ó, BTC deixou um fundo, um topo, um fundo ascendente, um novo topo ascendente, um novo fundo ascendente, um novo topo ascendente. Isso aqui já convenceu muita gente aí de que nós entramos em um novo ciclo de alta. Eu ainda não estou convencido, tenho sinalizado isso para vocês, até porque, para mim, isso aqui pode ser, olha só, apenas a correção dessa terceira onda, né? Se a gente pegar e medir a correção só dessa onda 3 aqui, ó, se a gente olhar só a onda 3, o que a gente vai ter? Olha só que interessante. Essa onda 3 até o momento, ela sofreu uma correção, que no caso é a onda 4, que levou o Bitcoin a testar justamente o 61 de Fibonacci, certo?
Chegou aqui no 61 de FIBO, parou, voltou a se projetar para baixo. E esse 61 de FIBO é justamente naquela região de resistência dos 30 mil dólares, tá vendo aqui? Então a gente tem muita confluência aqui que nesse momento, investidores, joga contra o BTC, sabe? Somos aqui um canal de entusiastas do Bitcoin e das criptomoedas. Eu acredito que o Bitcoin vai no mínimo alcançar os 100 mil dólares no próximo ciclo. Porém, a gente faz uma leitura madura e responsável, sem nos emocionar, tá? Para a gente conseguir também colher os melhores resultados aí no mercado. Então, eu acredito que nesse momento a gente tem um cenário ainda desfavorável aqui para o BTC, por isso eu monitoro oportunidades de compra a níveis de preço mais abaixo, tá? E aí, o que seria aqui importante para o BTC, investidores? Ó, primeiro ponto, não romper a casa dos 25 mil dólares. Se ele continuar se projetando para baixo aqui, ó, se de repente ele volta a se projetar para baixo, ou ele acentua essa queda desde os 31 mil, ele não perder essa reta aqui, tá vendo? Essa linha amarela, a gente ainda não tem aqui uma linha de tendência de alta bem definida, né? A gente precisa de pelo menos 3 toques para a gente chamar isso aqui de LTA. Porém, se ele vier tocar essa reta aqui, é importante que ele volte a se projetar para cima, para aí sim a gente acreditar que ele formou uma linha de tendência de alta aqui, tá? Se de repente ele chega aqui rompendo para baixo esse nível, isso pode ser um cenário bem pessimista, tá? Bem ruim para o BTC, porque ele estaria também rompendo a média de 200 do diário, que é essa linha rosa aqui. Já mostrei para vocês também em análises anteriores a importância dessa linha rosinha aqui, ó. A média de 200, nesse caso aqui a do diário, que vai estar aqui em 23.359 dólares. Ele não pode romper para baixo essa margem e, digo mais, se ele chegar a testar esses 23 mil, ele já vai ter rompido essa mesma média de 200, só que do semanal, olha só. Durante os ciclos anteriores do Bitcoin, ele sempre encontrou suporte nessa linha rosa, na média de 200 do semanal. E nesse ciclo de baixo ele fez o rompimento para baixo, né? E aí ele conseguiu romper para cima durante esse período aqui, ó. Ele chegou a testar de baixo para cima, encontrou resistência, voltou a se projetar para baixo e rompeu, foi lá fazer a máxima dos 31 mil dólares e agora voltou a se projetar para baixo e está testando aqui a MM200 no semanal, que está ali em 26.110 dólares. O BTC não pode se consolidar abaixo dessa MM200, tá? Isso seria um sinal muito bearish, isso levaria o BTC então a testar a média de 200 do semanal. Do diário. E aí a gente tem um outro fator. O Bitcoin no time frame diário está testando uma outra média muito importante, que é a média de 100, isso do diário, tá? Que é essa linha roxa. E aí a gente tem um cenário, ó, tá vendo aqui? O BTC está testando a linha roxa. E o que acontece? Quando ele rompe para baixo essa média de 100, ele tende a vir testar a média de 200. Ó, vou mostrar para vocês um histórico breve aqui mais uma vez. Ó, rompeu aqui a média de 100, testou a de 200. Aqui, ó, rompeu a de 100, testou a de 200 e rompeu para baixo, né? A gente pode também buscar aqui um histórico. Rompeu para baixo aqui, testou a de 200. Tá vendo? Então, a relação do preço com essas médias também é bem importante e a gente fica ligado, tá? Então, o BTC nesse momento, investidores, ele precisa começar a formar uma nova base de preço para ele voltar a se projetar, cara, sem perder os 25 mil dólares, tá? Então é aquele cenário que eu coloquei, conseguir sustentar dentro desses níveis aqui, não perder essa região, voltar a se projetar para cima e aí sim, quem sabe a gente vê o Bitcoin rompendo lá aqueles 30 mil dólares para testar 33, 35, quem sabe, isso é uma possibilidade ainda, eu repito, não me anima, tá? Agora se o BTC chegar rompendo para baixo esses níveis que a gente já mencionou aqui, aí, meu amigo, a coisa pode ficar feia e se ele perder esses 20 mil dólares aqui, ó, que é essa base que ele formou lá em 11 de março, 10 de março, aí ele vai mergulhar para ir testar a mínima do ciclo corretivo, a situação pode ficar bem complicada. E aí, o que é importante a gente ficar ligado aí na macroeconomia, tá? São situações que podem mexer com o humor do mercado tradicional e, consequentemente, aqui com o Bitcoin também. Bom, primeiro ponto, as negociações em relação ao teto da dívida americana. Ontem, Joe Biden disse que houve algum avanço, né, nessas negociações entre democratas e republicanos, porém ainda não tivemos aí uma definição, né? E o grande receio que eu tenho, investidores, é que haja uma demora nessa negociação a ponto de acontecer, igual aconteceu lá em 2011. Olha aqui, ó, Standard & Poor's rebaixa a nota do ZEUA pela primeira vez na história, tá? Então lá em 2011, eu já mostrei para vocês em análises também anteriores, a gente teve uma situação muito parecida em que houve uma demora nessa negociação. Eles elevaram o teto da dívida na data limite, no último dia pré-calote, né? E o fato dessa demora ter acontecido, as agências de risco de crédito rebaixaram aí o rating dos Estados Unidos, e isso fez o mercado simplesmente derreter durante 2 semanas, né? Então a gente fica ligado porque isso pode voltar a acontecer, a gente pode ver um estresse muito grande no mercado. Um outro ponto também que eu estou monitorando aqui
é a questão da alta de juros, tá? A gente teve aí um depoimento de membros do Fed ontem e eles sinalizaram apoio para novas altas de juros. Olha só, Michelle Bowman disse ao Wall Street Journal que não há evidências suficientes de que a inflação e o mercado de trabalho estão desacelerando. E o que é importante, investidores? Uma nova alta de juros lá nos Estados Unidos não está precificada pelo mercado, tá? Eu acabei de publicar isso aqui lá no Instagram, convido vocês a me seguirem lá também, que eu publico muito conteúdo legal por lá. Então, a gente continua monitorando também essa questão da alta de juros, porque pode afetar os ativos de risco pelo mundo, certo? E a gente continua vendo aqui o mercado ainda acreditando que a gente vai ter uma pausa na alta de juros por lá, né? 84% aqui do nosso Fed Rate Monitor Tool está indicando uma manutenção nessa taxa nos níveis atuais, porém, na semana passada a gente tinha aqui uma margem de 91%. Então, quer dizer, já está caindo, né? Essa perspectiva de que os juros serão mantidos já está caindo e vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar aí nas próximas semanas. Então a gente segue monitorando aí esses fatores, certo? Investidores, tudo isso pode afetar aqui a movimentação do preço do BTC, e aí a gente volta a atualizar a análise do Bitcoin aí no canal nos próximos dias. Certamente eu estarei soltando vídeos aí também falando sobre essas questões que a gente precisa estar acompanhando. Você que é novo, convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, certo? E peço que vocês não esqueçam de deixar o like para fortalecer o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.